Olá, queridos, paz do Senhor Jesus, eu, Pastor Maico, mais uma vez estou aqui para estar transmitindo uma palavra de Deus para a sua vida. Como havia nós com esse compromisso de estar todos os domingos, a partir das 16 horas, levando até você uma palavra que traga edificação, uma palavra que traga consolo, uma palavra que venha ao encontro do seu coração. E nessa tarde nós estamos aqui, que é a Páscoa, né? Simbolizando aí a ressurreição, né? Páscoa, comemoramos hoje a Páscoa. A tumba está vazia, ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Feliz Páscoa a todos os irmãos que estão entrando aí na nossa live, amém? Eu vou comentar, nossa internet está um pouco travando, então algumas vezes vai travar um pouquinho aí, mas eu creio que em nome de Jesus eu vou poder transmitir aquilo que o Senhor colocou ao meu coração nessa tarde, amém? Eu quero trazer para a sua vida uma meditação, uma palavra de Deus nessa tarde. Amado, quando nós lemos, eu quero basear hoje o texto bíblico em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 7. Antes mesmo de entrarmos à questão dessa história, nós vamos ver que tudo pela palavra de Deus foi criado. A Bíblia diz que a terra não havia forma, né? E o Espírito de Deus pairava-se sobre a terra. E Deus, lá no versículo, e houve luz. Então nós entendemos pela palavra de Deus que tudo foi se criado através da palavra. Nós vemos que Deus, quando está formando e criando as coisas, ao sexto dia, Deus vai formar um projeto, uma imagem e semelhança dele. A Bíblia diz que Deus agora, com as suas próprias mãos, começa a trabalhar sobre a terra e agora vai se formar o homem do barro. E nós vemos que Deus agora vai criar o homem à sua imagem e semelhança. Então, o primeiro homem chamado Adão, todos nós sabemos disso. Só que Deus olha para agora o jardim do Éden e Deus vê que Adão está só. E Deus olhando agora para isso, a Bíblia diz que o Senhor vai colocar agora Adão em um sono profundo e vai agora tirar, né, da sua costela, né, uma mulher que vai ser uma ajudadora, né? E a Bíblia diz aqui, e adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus o tornou do homem, e formou a mulher e trouxe a Adão. Nós vemos aqui que nós vemos um projeto que Deus está aqui estabelecendo, né? E Deus vai dizer agora, e portanto deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se em uma mulher, e ambos serão uma só. Você vê que Deus une duas pessoas para um propósito. E aqui eu vejo um projeto de Deus chamado Projeto Família. Deus agora projeta esse projeto, né? Um projeto de família. E quando nós lemos, nós vemos lá em Gênesis capítulo 6, que Deus agora vai se arrepender desse projeto. E Deus se arrependendo desse projeto, nós vamos ver que Deus agora vai incluir na arca a família de Noé, né? Os seus filhos. E a Bíblia diz que se Deus tivesse que corrigir alguma coisa natural, relacionado homem com homem, mulher com mulher, Deus teria feito isso quando veio após o dilúvio.
Mas Deus não. Deus continua dando continuidade, porque nós lemos lá em Gênesis capítulo 6, nós vemos que Deus vai dar ainda continuidade a um projeto. Deus vai agora incluir 4 homens e uma mulher para dar continuidade ao projeto chamado família. Você talvez está dizendo assim, pastor, mas por que o senhor está direcionando essa palavra? Porque nós, quando lemos o primeiro livro Samuel, e o capítulo 1, nós vamos ver uma história de um homem chamado Eucana. E dentre essa história, nós vamos ver que na narrativa do texto está relacionado 2 mulheres. Aqui nós estamos falando de uma visão transcultural, porque naquele tempo havia um costume da lei, a qual se permitia, quando a mulher ela não podia gerar filhos, porque quando nós falamos de filho, nós estamos falando de genealogia, nós estamos falando de gerações, nós estamos falando de sonhos, nós estamos falando de projetos. Então a lei naquele tempo lhe permitia, quando a mulher não gerasse, o homem pudesse agora ter uma segunda mulher para dar continuidade à sua geração, à sua genealogia. É o que acontece. Só que para nós entendermos isso, nós temos que entender que isso é uma visão transcultural. Eu estou transmitindo uma mensagem de Deus para a sua vida direcionada sobre isso. Então, quando nós enxergamos aqui em 1 Samuel capítulo 1, e o versículo 1, nós vemos que aqui é uma visão transcultural. Porque os padrões de Deus estabelecido foi um homem e uma mulher. Então, o projeto de Deus, ele sempre incluiu um homem e uma mulher, se unindo em um só. Deus une 2 em um projeto só. A Bíblia vai dizer que agora essa visão é uma visão transcultural daquela época. E não podemos discutir sobre isso, porque Deus é um Deus que preza pela família. É um Deus que preza por família. A Bíblia vai dizer que havia Eucana, Ana e Penina, né? Ana graciosa, Penina preciosa. A Bíblia diz que Ana, o Senhor tinha-o cerrado a sua madre. Então Ana não tinha esterilidade. É Deus que tinha fechado a sua madre para que não ela o gerasse. Havia um propósito de Deus para essa situação na vida de Ana. Ana não era uma mulher estéril. A Bíblia é muito clara em dizer que o Senhor tinha cerrado a sua madre, porque para tudo na nossa vida há um propósito de Deus. Talvez tem coisas que eu e você não entendemos o propósito de Deus, mas para tudo existe um propósito. E a Bíblia diz que agora Eucana, pela lei, poderia ter uma segunda mulher, a qual desse filhos a ele. E a Bíblia diz que Penina gerava filhos. Ao ponto que a Bíblia vai dizer que Penina tinha 8 filhos, enquanto Ana, o Senhor, tinha cerrado a sua madre. Só que me chama a atenção que a Bíblia vai dizer que de ano em ano, Eucana subia com Ana, com Penina, com a sua família, diante do templo chamado em Siló, onde estava o sacerdote Eli, para estar ali, aleluia, adorando, sacrificando, oferecendo a Deus a sua oferta diante do altar do Senhor. Eu vejo que a impossibilidade de Ana, mesmo com a sua madre fechada, não impediu dela estar diante do templo, não impediu dela estar diante do templo adorando, glorificando e ofertando e sacrificando juntamente com Eucana e Penina. Só que a Bíblia vai dizer que de ano em ano eles subiam e sacrificavam. Só que Ana entrava no templo e saía do mesmo jeito do templo. Por quê? Porque o desejo de Ana, nós vamos ver, era que ela gerasse um menino varão. A Bíblia vai dizer lá no versículo 7, quando você lê, que a sua rival, a sua competidora, agora vai
agora suscitar sobre a vida de Ana uma situação ao qual ela vai viver agora competindo com ela. Ana está vivendo um ambiente de competição com a sua rival. E a Bíblia diz que ao ponto dela agora, aleluia, até chegar a incomodar a Ana por essa situação. Olha que o texto vai dizer lá no versículo 7. Eu estou abrindo aqui minha Bíblia. Aleluia. A palavra de Deus vai dizer lá que olha a situação que Ana vivia. E assim fazia de ano em ano, quando ela subia, assim a outra a irritava. Então, era uma pessoa que roubava a paz, porque quem não tem paz quer roubar a paz que você tem. Então Ana vivia em um confronto, em um ambiente de guerra, um ambiente de competição, em um ambiente de disputa. Enquanto Ana, o Senhor cerrava a madre dela e não gerava filhos, agora sua rival de ano em ano subia ao templo para se apresentar dos seus filhos. E a Bíblia é muito clara que 8 anos, porque Penina tinha 8 filhos, 8 anos Ana subia ao templo e da mesma forma que entrava e saía, mas isso não impossibilitava de ela ir adorar, de ela ir sacrificar, de ela ir buscar a presença de Deus lá em Siló, dentro do templo. Aleluia. Eu quero te dizer nessa tarde, aleluia, que nada possa impedir a sua impossibilidade de você estar no templo adorando, de você estar no templo, aleluia, no templo exaltando, sacrificando, adorando o Deus de Siló, porque a Bíblia diz que ela subia. Só que olha aqui, aleluia, o escritor vai dizer, pois ela chorava e não comia, por causa da irritação, Ana não comia. Mas quando eu li isso sobre a questão de não comer, eu pedi um discernimento ao Espírito Santo de Deus e eu fui folhear, eu fui ler, fui buscar uma orientação de Deus. Eu quero explicar para você essa questão de não comer. Ana subia ao templo juntamente com a sua rival, com a sua competidora, aleluia, ela ia sacrificar, ela ia adorar, bendito seja Deus, ela ia estar diante do templo para oferecer o seu sacrifício, que o Cana subia de ano em ano, mas a Bíblia diz que ela chorava e não comia. Aí eu fui meditar sobre isso. Eu quero que você entenda que quando Elcana subia ao templo, na representação agora da sua família, aleluia, vai dizer agora a história, e também a Bíblia vai dizer que quando eles subiam para sacrificar, eles levavam agora, aleluia, um cordeiro para ser sacrificado pela expiação dos seus pecados. E sabe que eu aprendi que quando era oferecido diante do templo pelo sacerdote Eli, aleluia, Deus, ele agora vai participar daquilo que Elcana ia trazer diante, aleluia, do altar, o cordeiro, porque, aleluia, a Bíblia é clara em dizer que Deus, ele, aleluia, pegava do altar o sangue, escute isso, o sangue do sacrifício do cordeiro e a gordura, e o sacerdote, ele pegava do peito do cordeiro e dos ombros do cordeiro para a parte dele, e depois de ser sacrificado, aleluia, que é dado a Deus o sangue do animal, a gordura que era o sacrifício ofertado para Deus, e o ombro e o peito, aleluia, para o sacerdote dava-se do altar aquilo que era um sacrifício, o cordeiro, para a família também se alimentar. Então eu entendo que Ana, aleluia, quando o escritor está dizendo que ela não comia, Ana era aquela que entrava ao templo, levava o cordeiro para o sacrifício, mas não participava daquilo que estava sendo ofertado e oferecido ao templo. Tem muita gente que entra no templo, mas não come daquilo, aleluia, que é participar, aleluia, do que o altar de Deus está promovendo na sua vida. Mas eu quero ser boca de Deus nessa tarde para você, aleluia, porque a Bíblia diz que Deus recebia a gordura, Deus recebia agora, aleluia, o
sangue do animal, aleluia, o sacerdote pegava o peito, o ombro do cordeiro e trazia agora para a família se alimentar daquilo que o altar trazia para ele do sacrifício, e alimentava a sua família. Oh, glória a Deus! Então eu quero dizer que no culto tem que ter a tua participação também. Não é só questão de você ir lá, aleluia, para ofertar, para oferecer o seu sacrifício, para oferecer sua adoração. O Senhor está dizendo, você precisa também participar daquilo que promove do altar de Deus para a sua vida. E Ana era aquela que subia de ano em ano, aleluia, levava o cordeiro para o sacrifício, aleluia, era tirado agora do altar do sacrifício do cordeiro para Deus, para o sacerdote e para a família dela, mas ela não comia. Mas eu glorifico a Deus porque um ano Ana entra na presença de Deus e essa situação vai mudar, que aquela que não comia vai comer. Eu quero te dizer essa tarde, oh glória a Deus, aleluia, Ana todo ano ela subia, ainda a sua rival ainda irritando, mas ela sobe um dia decidido para ela participar daquilo que o altar estava promovendo, daquilo que o altar estava, a laçúria do sacrifício sendo ofertado. Eu quero te dizer nessa tarde, Deus está dizendo, não adianta você estar no templo e você não participar daquilo que o templo está oferecendo, aquilo que o altar está oferecendo para você nessa tarde, porque tem gente que entra na presença de Deus, mas não participa daquilo que o altar está promovendo para você nessa tarde. Mas eu quero te dizer, você vai comer daquilo que o altar está promovendo nessa tarde para a tua vida. Kala Shuri Mikandaraia. A Bíblia diz que, aleluia, aleluia, Ana agora, ela vai se assentar e comer, oh glória, ela vai comer daquilo que é do sacrifício que era do altar. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ana agora vai participar daquilo que estava sendo oferecido do altar. Tem participação daquilo que você oferece no altar de Deus. A Bíblia diz que Ana vai comer. Só que depois que ela come, ela se levanta. Oh, glória a Deus. Ana vai ter uma posição de se levantar depois que come e bebe. E a Bíblia diz que Ana agora vai entrar diante do templo de Siló. E olha que a minha Bíblia diz, e Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira. Cadeira está falando de posição. Cadeira está falando de uma posição. E junto ao pilar do templo, se o sacerdote estava agora no pilar do templo, quer dizer que o sacerdote não estava dentro do templo. Há uma grande diferença quem está dentro do templo e quem está fora do templo. A Bíblia é clara que ele estava com a sua cadeira, aleluia, fora do templo, do pilar do templo. Então ele não estava presente no templo. Só que a minha Bíblia diz que Ana entra no templo para orar, depois de comer, depois de participar daquilo que tinha no altar, do sacrifício do altar, ela entra, aleluia, se levanta, come, bebe, e ela entra na presença. Ele está lá de fora. É esse, porém, que há muito sacerdócio hoje que não está dentro do templo e não está presenciando o que está acontecendo dentro do templo e julgando fora do templo. Ele é aquele homem que estava ocupado com as suas posições no templo, com a sua cadeira, aleluia, mas não estava ocupado dentro do templo que estava acontecendo no templo. Tem muito sacerdote, aleluia, que a visão dele já não está mais dentro do templo, mas está fora do templo, aleluia. Mas a Bíblia diz que Ana entra no templo, enquanto o sacerdote está fora do templo, aleluia, ocupado em cadeira, ocupado em posição, ela vai entrar no templo, e a Bíblia diz que ela vai agora orar, oh glória a Deus, ela vai buscar a presença de Deus,
Deus. E Ana entra com propósito. É isso que eu maravilho. Que Ana vai entrar com o propósito de fazer um voto diante de Deus. O qual esse voto vai mudar toda a situação. Toda a situação daquela mulher. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que agora, aleluia, o sacerdote se atenta. Porque vê Ana perseverando. Aleluia. Ana agora entra no templo e persevera na oração. Ana entra agora no templo e vai se perseverar na oração. Só que a minha Bíblia diz que ela não falava, movia-se os seus lábios. Ana não tinha palavra, mas o seu coração estava diletado diante da presença de Deus. Ana agora estava orando perante Deus, porém as suas palavras não saíam, os seus lábios se moviam. E agora quem estava lá de fora, o sacerdote que estava lá de fora, no pilar do templo, com a cadeira fora, ele vai se atentar em Ana, aleluia, e ele vai se atentar nos lábios de Ana, porque tem gente que está fora do templo, está fora da posição do templo, e está julgando quem está no templo, e quem está perseverando dentro do templo, aleluia. Ele vai olhar o defeito do que? O defeito da boca de Ana. Tem gente fora do templo, sacerdote fora de templo, em cadeira de templo, e julgando quem está no templo e achando defeito, porque essa geração é essa, a geração nossa de sacerdote. Quem está no templo perseverando, quem está no templo orando, ele vai achar algum defeito. E qual defeito? Ele olha nos lábios dizendo: essa mulher é filha de Belial, é uma embriagada. Oh, glória a Deus. Deus está dizendo que tem gente fora do templo, aleluia, ocupada em posição, ocupada em cadeira e julgando seus defeitos, mas continua orando, mesmo que os dedos sejam apontados, mesmo que tenham te julgando, alassuri me candaraia, enquanto tem gente se apontando nos defeitos, achando defeito em Ana. Ana está perseverando, Ana está orando, Ana está buscando, Ana está voltando diante da presença de Deus. Eu quero te dizer nessa tarde que os maiores acusadores estão dentro do templo, os dedos mais apontados sempre estarão no templo. É os que estão fora do templo, que achando que está dentro do templo, que vai achar defeito naquilo que você está fazendo dentro do templo. Oh, rebacandarácia. Mas ela persevera, mesmo ele achando defeito, mesmo ele achando defeito. Ouricalassúria. A Bíblia diz que mesmo achando defeito, ébrio, tem gente prendida, aleluia, com um olhar sobre você para achar defeito em você dentro do templo. Mas eu quero te dizer, persevere no templo, persevere em Siló, persevere buscando no templo. Ouribara, Camanu, Seremenécia. Tem sacerdote que está fora do templo, ocupado com cadeira, ocupado com posição e julgando tudo que está acontecendo. Porque pessoa fora do templo, a sua visão é distorcida. Pessoa fora do templo, a sua visão é distorcida, ele não consegue enxergar as coisas direito, porque para enxergarmos as coisas direito, nós temos que estar dentro do ambiente chamado templo. E Deus está dizendo, tem gente apontando defeito, tem gente achando defeito onde não tem defeito, para te condenar, para te julgar. Mas eu quero te dizer nessa noite, tu és Ana, tu és uma mulher perseverante, continua orando, continua estando no templo, continua buscando a face de Deus, enquanto tem gente de fora, laçúria, ocupado com posição e com cadeira, fora do templo, não envolvido com o templo, não envolvido com as coisas do templo. Ana continua perseverando, Ana continua buscando, Ana continua orando, Ana continua votando perante a presença de Deus. Alabre a canto e desce. E Ana ora. E sucedeu que, perseverando em orar perante a Deus, ele fez atenção à sua boca. É claro o texto. Eita! Estão julgando gente de fora, achando defeito em quem está no templo, perseverando. Portanto, Ana no seu coração falava. Ana não tinha palavras. Ana não tinha palavras. E só se moviam os seus lábios. Ele estava atentado no quê? Na boca de Ana, achando defeito em Ana.
porém não ouvi a sua voz, pelo que lhe o teve, porém, embriagada. Está vendo gente achando defeito? Gente fora do templo, porque a cadeira estava no pilar do templo. Oh, glória! O sacerdote estava fora do templo. E agora quem estava dentro do templo, perseverando, orando, votando, buscando a face de Deus, ele começa a julgar. Ele começa a julgar quem estava agora dentro do templo perseverando. Tem gente que nessa tarde o Senhor está falando comigo. Tem gente se atentando e procurando achar defeitos para te apontar, para te julgar dentro do templo, mas glorifica que a sua perseverança vai trazer resposta de Deus dentro do templo. Vai trazer resposta. Eu estou pregando para alguém que vai ter resposta de Deus dentro do templo. A sua resposta está dentro do templo. E a Bíblia diz agora, no versículo 17, disse: vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a tua petição. Ana, depois de comer do sacrifício do altar, Ana, ela vai perseverar no templo e vai orar. E ela faz um voto, oh glória. E ela faz um voto perante Deus, lhe pedindo um menino. E sabe que a minha Bíblia diz, e que se levantou de madrugada e adorar o Senhor. Ana adora a Deus, não porque ela tem filhos sendo gerados. Ana adora a Deus, mesmo não tendo filhos gerando. Oh, glória! Porque tem gente que adora a Deus só pelo aquilo que Ele pode te oferecer. Só aquilo que Ele pode te dar. Mas Ana é uma adoradora que não adora a Deus pelo aquilo que Ele pode dar. Ana é uma mulher adoradora que adora a Deus pelo aquilo que Ele é, porque tem gente que adora a Deus só pelo aquilo que Ele pode dar, só aquilo que Ele pode te oferecer. Mas Ana não, Ana é uma mulher adoradora, aleluia. Não tendo filho, ela adora, ela está no templo adorando, ela está no templo sacrificando, ela está subindo ao templo para oferecer, aleluia, juntamente com a sua família, com o seu esposo, com a sua rival, com a sua competidora, ela sobe ao templo, aleluia, para oferecer o cordeiro em sacrifício, aleluia. E a Bíblia sabe que vai dizer que o Senhor vai se lembrar, oh glória a Deus, e vai agora lembrar-se da oração de Ana e do voto de Ana. E eu glorifico a Deus porque eu vejo que Ana é uma mulher fiel a Deus. Sabe por quê? Porque ela faz um voto perante a Deus para oferecer a Deus, não para ela, mas de oferecer para o templo de Deus, para oferecer para a casa de Deus. Ela oferta a Deus agora o seu menino, não sabendo se ia gerar, se o Senhor ia abrir de novo a sua madre, mas ela diz: eu faço um voto, e oferece um menino, aleluia, para o templo, para as coisas do templo. Ela faz o voto diante de Siló. E coisa maravilhosa é, porque Eclesiastes diz que aquele que vote, que pague o seu voto, porque Deus não se agrada de voto tolo. Ana, ela agora faz esse voto, entendendo que se Deus abrisse a madre e desse mais filhos, ela também continuava adorando. Mas se Deus desse um menino, aleluia, ela ia oferecer ao templo, ao serviço do templo e à casa de Deus. Oh, glória a Deus! Ana não estava preocupada se Deus ia abrir uma vez a sua madre e se fecharia a sua madre. Mas eu glorifico a Deus que nesse voto, Ana, ela vai ter compromisso de estar cumprindo o seu voto diante do templo. Porque, como eu disse esses dias, os filhos que são gerados dentro do templo são para o serviço do templo, são para a casa do templo. Ana estava ofertando o seu, aleluia, seu filho para ser oferecido agora diante do templo, da casa do templo. E tudo que é gerado para o templo
templo, tem que ser utilizado para o templo, tem que ser oferecido ao templo, tem que ser dado ao templo. Eu estou pregando para alguém nessa tarde que Deus está, Lecébia, te lembrando nessa tarde do seu voto, porque o que é ofertado para o templo tem que ser entregue no templo. A Bíblia diz que Ana, o Senhor agora lembra, ela começa a gerar, e sabe que a Bíblia vai dizer que Deus vai dar um menino conforme ela pediu, conforme ela orou, e Deus vai dar para ela um Samuel. E quando eu vejo isso na Bíblia, Samuel, eu vejo que Deus está acrescentando algo sobre o nome de Samuel, porque quando nós tiramos, aleluia, o nome do Samuel e só usamos as últimas letras do nome de Samuel, escrito El, nós vemos que El significa Deus. Deus estava envolvendo Ana um projeto de Deus para o templo de Siló, para a casa de Siló, aleluia. Eu quero te dizer nessa tarde, Deus vai te envolver com o projeto El nessa tarde, Deus vai te envolver com um projeto El, aleluia, Samuel, aleluia, o nome do menino que ia ser oferecido ao templo, que ia ser ofertado para o templo, para o serviço do templo, para a casa do templo de Siló. E Deus enche agora ela de um El, Deus vai encher você de um El, algo do céu está vindo para a tua vida, um projeto de Deus para a tua vida, um projeto de Deus que vai envolver tua casa, tua família. Deus vai envolver você no projeto El, Alaxúria. El significa Deus. Eu vejo que Deus coloca, porque o nome do Samuel ele é de Deus, aleluia, glória a Deus. Deus está envolvendo você com o projeto do céu nessa tarde, oh glória. O El de Deus vai manifestar na tua vida. Alabria narrachébria. Ele pleve como nácia. Você está preparado para o El de Deus manifestar na tua vida? O El de Deus para manifestar na tua casa? O El de Deus para manifestar em você? Eita, Deus está te envolvendo com um projeto El nessa tarde. Deus está envolvendo você com um projeto do El nessa tarde. Samuel, ele é de Deus, é um projeto de Deus. Você vai ser envolvido com o El de Deus por esses dias. Eu estou sendo boca de Deus para a vida de alguém. Você está gerando um projeto de Deus para o templo, para a casa do templo, para o serviço do templo, para as coisas do templo. Deus está dizendo nessa tarde, você está gerando um milagre de impossibilidade. O El de Deus vai se manifestar, algo de Deus, algo do céu, onde as pessoas vão se assustar, porque a Bíblia diz que madre era cerrada, e a minha Bíblia diz em Apocalipse que ele tem a chave, o que ele abre ninguém fecha, o que fecha ninguém abre. Quando Deus quer abrir, não tem quem feche. O El de Deus vai abrir a madre Ana para gerar algo, projeto de Deus. Você crê que nessa tarde o Espírito Santo está envolvendo você num projeto de Deus, um projeto do céu? O que você está gerando é coisa do céu, é coisa de Deus. Ele é baracandarácia, a laxúria, e Deus vai dar resposta para Ana. Deus vai responder a oração de Ana e vai envolver ela no El de Deus dessa tarde. Elebria canto e profécia. Você está preparado para gerar o El de Deus? O projeto de Deus? Deus vai envolver você com um projeto de Deus. Oh, glória! Deus vai te envolver você com um projeto de Deus. O El de Deus vai manifestar na tua vida. Aleluia! A Bíblia diz que Deus lembra da promessa. Deus lembra da promessa. Eu quero te dizer, Deus lembra da tua oração. Deus lembra daquilo que Ele te prometeu. E a Bíblia diz que Deus lembra e vai abrir a madre de Ana, vai dar resposta para Ana pela perseverança dela no templo de Siló. E agora Ana vai gerar o El de Deus, glória, o projeto de Deus, aquilo que era para o templo, aquilo que era para envolvido para o templo. Eu vou profetizar para alguém, o que é gerado dentro do templo é para serviço do templo, é para casa do templo, aleluia, é para Siló. Não adianta você querer relutar com o voto que você fez, algo que você se comprometeu com o reino, algo que você comprometeu com a obra, algo que você disse para Deus que ia entregar o seu El de Deus, o seu Samuel, e você reluta, aleluia.
aleluia, com o seu voto, mas Ana não. Ana, quando Deus se lembra dela, ela começa a gerar o El de Deus, que é o projeto de Deus para o templo, para a casa de Deus, Oribaracandaráia, para serviço do templo, para ser usado no templo. Tem gente querendo usar aquilo que Deus te deu, aleluia, glória a Deus, para as suas coisas. Deus está dizendo, não, o que você votou foi para o meu templo, foi para a minha casa, aleluia, foi para o meu serviço do meu reino e da minha obra. Deus está te dizendo nessa tarde, o projeto está sendo gerado, o milagre está sendo gerado, é tempo da entrega. Quando nasceu o menino, a Bíblia diz que nasce o El de Deus, projeto de Deus. Ela nasce, Ana carrega o projeto de Deus. Tem gente carregando o projeto, tem gente gerando o projeto, tem gente se envolvendo no projeto. Deus está te envolvendo nessa tarde com um grande projeto dele nessa tarde. Nasce um menino. Só que a Bíblia vai dizer que Ana não entra no templo depois que o menino nasce, porque ela espera o tempo de ser desmamado. Oh, glória! Desmamado. A Bíblia é clara. Quando Samuel nasce, o El de Deus, o Ele de Deus, a Bíblia vai dizer que, olha, e sucedeu que passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o nome Samuel, porque dizia, tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa a sacrificar ao Senhor, e o sacrifício anual, e cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor lá e fique lá para sempre. Ana vai entregar o El de Deus, o Samuel de Deus, ao templo, porque o que é do templo tem que ser entregue ao templo. Deus está falando comigo aqui. E tem pessoas entendendo o que Deus está falando. O que é do templo tem que ser entregue ao templo. E a Bíblia diz o quê? E porém não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor e fique ali para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse, faça o bem que te pareça aos seus olhos. Fica até aqui, até que o desmame, tão somente conforme o Senhor, a tua palavra. E assim ficou a mulher, e deu leite ao seu filho, até que fosse desmamado. E havendo desmamado, olha como o texto é maravilhoso. Havendo desmamado, e a Bíblia diz que já se passavam 3 anos. Sabe por quê? Porque dentro do templo não pode ser utilizado ainda criança que mama. Oh, glória! E o que nós vemos nesses últimos dias no templo é criança fazendo criancice dentro do templo. Crianças que ainda estão sendo amamentadas pelo leite materno e fazendo criancice dentro do templo. Deus está dizendo, respeite o seu tempo, que ainda você está se amamentando, porque Deus vai usar a criança quando estiver desmamada, e tem criança ainda sendo, aleluia, aleluia, ainda criança sendo amamentada pelo leite materno, e está querendo ser utilizada no templo. Deus não aceita criancice no templo, e nem meninice dentro do templo. Deus vai levantar, aleluia, a criança quando ela sair, aleluia, de ser desmamado, porque Ana teve esse cuidado, aleluia. O Senhor está dizendo nessa tarde, no meu tempo eu não aceito criancice, meninice, brincadeira com as minhas coisas. O Senhor está dizendo, a criança ainda está sendo amamentada, por isso ela tem que ser desmamada para depois ser entregue perante o templo, para servir ao templo, para ser oferecido ao templo, para ser ocupada no templo. E que nós vemos nos últimos dias é criança ainda amamentada, criança ainda que não sabe falar e quer falar, alábia. E o Senhor está falando comigo nessa tarde, elebere como no sebe a ramachúria. O Senhor está dizendo para alguém nessa tarde, eu não uso criança ainda amamentada no templo, tem que passar pelo processo de ser desmamado,
E tem criança pegando o microfone, querendo pregar, querer cantar, querer expulsar, querer profetizar, querer revelar. E Deus está dizendo: respeita o tempo que você está sendo amamentado. Oh, glória a Deus. A palavra de Deus é como leite para nós. Aleluia. O Senhor está dizendo: respeite as suas fases, respeite o seu tempo. Aleluia. Porque quando for para ser apresentado, você vai sair do processo de desmamado, porque Deus não usa ainda a criança que está sendo amamentada. Ana, depois que o menino é desmamado, a Bíblia é clara em dizer que ela vai ser agora subir ao templo e para oferecer, e não só oferece o voto. Bezerro de 3 anos, que prova que o menino ficou 3 anos sendo preparado para ser entregue no templo. Porque voto não é de qualquer jeito. Voto você não coloca diante do altar de qualquer jeito. Deus está dizendo essa tarde: o voto tem que ser preparado. O menino tem que ser preparado. Tem que passar pelo processo de, aleluia, de amamentação para depois ser desmamado. E tem criança com chupeta ainda. Elebaia, tem gente ainda, alassúria, aleluia, se alimentando leite, aleluia, materno, e querendo ainda fazer criancice dentro do templo. Mas Deus está dizendo: respeite as fases, respeite o tempo da sua amamentação, porque quando Deus te tirar você, a criança desmamada, é o tempo de ser usado para o templo. É isso que a Bíblia diz. Criança desmama e ela vai oferecer bezerro de 3 anos. Então quer dizer, ela traz o voto e ainda traz uma oferta. Eita! Ela vai trazer o voto, o projeto de Deus, para ser entregue ao templo, para ser utilizado ao serviço do templo, para ser ocupado para o templo, e ainda ela vai trazer um bezerro. Porque quando nós chegamos diante do altar, nós não podemos só apresentar nosso voto, nós também temos que trazer a nossa oferta. Ela vai levar oferta. E sabe que a Bíblia vai dizer ainda? Que ela leva um odre de vinho. O que o Cana diz lá no templo? Diz ela: você é uma mulher embriagada. E Ana vai repreender agora o profeta, o sacerdote vai repreender dizendo: não sou filha de Belial, quer dizer, não sou uma filha embriagada, porque Eli queria que ela tomasse o vinho da embriaguez que ele achava que ela, aleluia, tinha que tomar. Mas Ana diz não. Mas quando ela vai no templo, ela vai oferecer um menino desmamado, vai levar o bezerro, a oferta, e vai levar um odre de vinho, como dizendo: eu não bebo aquilo que você quer me oferecer. Aleluia, porque Deus não dá vinho velho, Deus não dá vinho da amargura, Deus não dá vinho, aleluia, de envergonha. Deus dá vinho novo para você, Deus dá vinho de alegria, porque vinho simboliza alegria. Nós vemos lá em João 2, aleluia, o Senhor nessa tarde está dizendo: você não vai tomar o vinho que querem te embriagar, aleluia, o vinho do escárnio, o vinho da vergonha, a lamachúria. Mas o Senhor diz: não, eu tenho um bom vinho para você, eu tenho o de Deus, eu tenho o voto, eu tenho o sacrifício, oferta para oferecer no altar, e tenho vinho novo, porque Deus vai te dar vinho novo, a alegria de Deus. Vinho novo simboliza alegria, e Deus está dizendo essa tarde: tem vinho para vir para você, tem vinho de Deus. Ana sobe com o voto, sobe com a oferta do bezerro, aleluia, e ainda com odre de vinho novo. Você está preparado? Vem vindo vinho novo, vem vindo vinho novo, aleluia. O Senhor está dizendo: você não vai beber daquilo que querem oferecer para você, não vão te tomar você como uma mulher embriagada no templo, aleluia, porque tem pessoas querendo te oferecer, aleluia, o vinho da embriaguez, o vinho da vergonha, da desonra, do escárnio. Mas Deus está dizendo: não, está chegando o vinho novo, ainda de apresentar voto, ainda de apresentar o sacrifício da oferta, ela sobe com vinho novo, porque ela diz: eu tenho vinho novo, eu tenho alegria. Orebaracandarácia. Deus está falando com alguém:
Vem vindo vinho novo para você. Você vai subir com o menino no templo. E quem duvidou vai ter que ver você apresentando ao templo. Aleluia, o El de Deus, o projeto de Deus. E ainda vai apresentar diante do sacerdócio, daquele que queria que você bebesse desse vinho da embriaguez. E Deus está dizendo nessa tarde, não, você vai levar vinho novo, dizendo, eu tenho vinho novo, eu tenho bezerro, eu tenho oferta, eu tenho voto para apresentar diante desse templo e de Siló. E ainda serviu o templo. Samuel serviu o Senhor nos seus dias no templo. Aleluia. E Deus está dizendo essa tarde, se prepare, que Deus está preparando, aleluia, seu voto para você levar diante do templo e se apresentar ao templo para que todos vejam. E ainda Deus te diz, você vai ter o bezerro da sua oferta e ainda vai ter o seu odre de vinho novo que Deus está trazendo. Vem vindo vinho novo para alguém nessa tarde. Se prepare, Deus vai te encher de vinho novo por esses dias. Orebaracandaraia, o vinho novo. Jesus entrou lá em bodas de Canaã e deu vinho, aleluia, que até o anfitrião disse, aleluia, tu guardaste o melhor vinho até agora, aleluia, porque era costume daquele tempo, que depois que acabasse o melhor vinho oferecido por primeiro, vinho inferior, mas Jesus sempre prepara o melhor vinho no final da festa, e tem vinho novo chegando aí, no fim dessa festa. Oure, Manácia, a vergonha não vai bater na tua casa, você não vai beber do vinho que querem te dar, o Senhor está te dando odre novo, vinho novo nessa tarde. Vem vindo a alegria do Senhor para a tua vida, para a tua casa essa semana. Receba essa palavra, você vai subir no templo com o teu voto, e quem duvidou verá você carregando no templo o teu voto e apresentando o teu voto, e ainda você trazendo o bezerro da tua oferta e seu odre de vinho. E Ana canta, oh glória a Deus, aleluia. 1 Samuel capítulo 2, Ana faz um cântico a Deus, oh glória, eu glorifico a Deus, que o cântico de Ana diz assim, o Senhor é o que tira a vida, aleluia, e o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar-se a subir dela. O Senhor empobrece, enriquece, abaixa e também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado para fazer-se assentar entre príncipes e para fazer dar o trono da glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Os pés do santo guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá, e os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus o trovejará sobre ele, e o Senhor julgará a extremidade da terra, e se dará força ao seu rei, e se exaltará o teu poder ao seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá e a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdócio ali. Oh glória, Deus dá cântico para Ana. Tá preparado para você pegar caneta, papel, porque Deus vai encher seus lábios de cântico. Deus vai encher você por esses dias de lábios de cântico. Você vai entoar a Deus o louvor, você vai entoar a Deus a sua adoração, você vai glorificar a Deus pelo aquilo que Deus está fazendo. Se prepare, você vai cantar, você vai cantar. Deus está dizendo, vai perder a candaraia, vai ter caneta, vai ter papel na tua mão e você vai entoar, você vai entoar o teu louvor, porque Deus está enchendo a tua boca de louvor e adoração. Você terá o seu cântico para entoar o Senhor diante dos seus inimigos. Receba essa palavra de Deus, porque Deus está tocando em seus lábios e te dando cântico por esses dias. Vem vindo aí, aleluia, aleluia, o vinho novo. Vem vindo aí o vinho novo. Você não beberá daquilo que querem que você beba. Recebe essa palavra. Oh, eu sinto presença, eu sinto graça de Deus. Oure me canta, ele massúria, ele baratori, que alfore minissara, chori abara candaraia, ele plovia sobre, etica minúcia, abaratoria camassoia. Receba essa palavra, meu Deus, porque Deus está fazendo grandes coisas nessa tarde na tua vida. Receba essa mensagem veio direcionada, direto do
trono de Deus, direto da glória de Deus, amém? Aleluia, é uma palavra a qual debruçamos, estudamos, se dedicamos, aleluia, glória a Deus para trazer essa revelação para você nessa tarde. Receba que está manifestando um tempo de um vinho novo na sua vida, amém? Amém? Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você nesse momento. Quero orar pela sua casa, pelo seu ministério. Orar por você, homem de Deus. Há vários pastores aqui na nossa live. Aleluia! Nós estaremos orando por esses grandes homens de Deus e mulheres de Deus que têm se dedicado, aleluia, sua vida à obra de Deus. Amém? Nós vamos orar também por você, pela sua casa, pela sua família. Amém? Crendo que Deus vai trazer resposta para você. Amém? Nós estaremos orando por todos, irmãos. Eu quero pedir, compartilhe essa live. Compartilhe para que alcancemos almas, alcancemos vidas, alcancemos pessoas. Amém? Queremos ganhar almas para Jesus. Seja canal de Deus. Seja instrumento na mão de Deus. Amém? Seja um instrumento de Deus. Faça o ID com o pastor Maico através dessa live para ganharmos alma para Jesus. Amém? Use o seu Deus. Amém? Para as pessoas que necessitam. Tem tanta gente sedenta de palavra. Tem tanta gente sedento das coisas de Deus. E precisamos ser cada vez mais canal. Se dispor, como Isaías diz, eis-me aqui, me envia a mim, Senhor. Amém? Sejamos canal de Deus. Amém? Estaremos colocando todos os nomes, todas as pessoas que estão aí pedindo. Amém? Aleluia. Eu quero te convidar hoje para estar no culto da celebração da Santa Ceia. Para você fazer parte do corpo do Senhor Jesus, que é o pão, e o cálice da nova aliança, que é o sangue de Jesus. Eu quero te convidar a estar conosco na Igreja Apostólica com o Propósito de Deus, na Rua Venezuela 212, Vila Barcelona, hoje, às 19h30, amém? Você é convidado, meu, especial, você é minha convidada especial. E aos irmãos que não puder estar hoje conosco, amanhã temos o culto da segunda da resposta, segundo forte, às 20 horas, amém? Estará pregando meu amigo, pastor Cleberson Gonçalves, grande homem de Deus, profeta na mão do Senhor. Deus tem feito maravilhas em nosso meio, curas, milagres instantâneos. Esses dias teve uma mulher que entrou acho que é do Carandá ou Alto Ipanema, carregada pelas pessoas, carregada. E saiu da igreja andando para a glória de Deus. Então Jesus tem feito maravilhas, tem confirmado o nosso chamado, o nosso ministério. Por isso eu peço para você, continue orando pela vida do pastor Mike, pela sua casa, pela sua família, pelo nosso ministério. Temos pago um alto preço, tem tido madrugadas de lutas travadas espiritual, mas o Senhor tem nos honrado com a sua presença, tem nos honrado com a sua palavra, com os testemunhos, com os milagres, com as conversões. Por isso exaltamos o nome do Senhor, pelo aquilo que Ele tem feito no nosso meio, porque toda a glória é tributada a Deus e toda a honra é dada a Deus. Amém? Por isso eu te peço, aleluia, ore por mim. Eu preciso de intercessores no meu ministério, eu preciso de pessoas intercessoras. Ore pelo pastor Maico. Amém? Amém? Ore pela nossa reforma. Já começamos a receber os materiais de construção para a glória de Deus, a parte do gesso. Amém? Onde vamos fazer a parede de drywall lá para o altar. Essa semana nós estamos precisando aí elevar o altar, comprar o material para o altar. Ore. Se você quiser ser um abençoador, ofertar no nosso ministério, é muito bem-vindo. Seja um canal de bênção para a obra do Senhor Jesus. Deus, eu quero orar nessa tarde. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, pela sua gloriosa presença. Por essa mensagem que essa tarde o Senhor colocou no meu coração para lhe transmitir ao teu povo. Pai, aqui tem pastores, missionárias, evangelistas, presbíteros, pessoas que se ocupam no reino e na sua obra. Pessoas também que fazem a obra tua, Senhor, sem estar exposto em cartazes. Pessoas que trabalham no anonimato, como o Cornélio, como o Dorca, que pessoas testificam as obras que eles faziam. Ó Deus, o Senhor é contemplador de cada um.
contemplador de cada servo teu, cada serva tua. Deus, engrandecemos o teu nome, porque sabemos que há um Deus que trabalha ao favor daqueles que esperam no Senhor. Por isso, nessa tarde eu estou orando, Senhor. Há um povo aqui, Senhor, esperando em suas palavras, em suas promessas. E eu sei que aquilo que o Senhor fala, ninguém tem poder de invalidá-lo, Senhor. Ninguém valida a tua palavra, ninguém valida as suas promessas que estão atreladas a nós, Deus. Por isso, nessa tarde, em nome de Jesus, que o Senhor venha trabalhar nas nossas promessas. E que essa semana seja a semana do vinho novo, Senhor. Do odre novo sobre as nossas vidas. Traga uma alegria a esse que não tem mais alegria, que não tem paz de espírito. Essa pessoa que é atormentada por espíritos possessos, espírito do síndrome de pânico, depressão, o espírito da loucura, seja repreendido agora pelo poder que é no nome de Jesus. Essa pessoa que precisa de uma porta aberta, ó Deus. Essa pessoa que precisa de um milagre urgente naquele processo trabalhista. Ó Deus, essa pessoa que precisa, Senhor, de um mover das tuas mãos, uma libertação do filho das drogas, na dependência química do alcoolismo, marido. Deus, o Senhor vem alcançá-los nesse momento, Senhor, e operar grande milagre, que grilhões, cadeias, prisões, algemas venham cair por terra nesse momento e aconteça milagres sobre a vida do teu povo. Profetizamos como boca de Deus dessa tarde para o teu povo. Sejamos boca de Deus dessa tarde, Senhor, e confirmamos o grande milagre que está para vir sobre a vida do teu povo, todos aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Recebe essa palavra, compartilha, deixa Deus te usar. Amém. Bruna, Giovana, Deus está trabalhando num vinho novo para você. E virá por esses dias o vinho novo. Você dará um grande testemunho daquilo que o Senhor está preparando para você. Recebe em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu vou ter que agora me desligar, porque eu vou me arrumar, me preparar para o grande culto da Santa Ceia. Te espero lá. Você é meu convidado, minha convidada. Deus abençoe a todos. Bom final de semana na presença de Jesus.